Cada um de nós nesta manhã, meu Deus, em especial na escola dominical, mais um trimestre que se inicia, Pai. Abençoa as classes, Senhor, os professores, despertando, meu Deus, a busca pelo conhecimento. Abençoa, dando sabedoria aos professores e abrindo a mente também nós que estamos ouvindo a Tua palavra. Nos dê uma manhã abençoada nesta noite. Usa cada professor para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os que vão ficar aqui, né, já se aproximem, tem a turma lá de cima, né? Venham mais para cá, a Sara já está aqui, Abraão fica por aqui, as crianças vão subir, os adolescentes, os jovens, os Edilson, quer a menina? Testando, amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus pela grande oportunidade de estar novamente aqui com vocês. Tive o privilégio de fazer a abertura do trimestre anterior, falando acerca das promessas. E agora estamos novamente sendo premiados aqui com essa bênção de fazer a abertura desse novo trimestre, primeiro trimestre de 2025, falando acerca do tema Em Defesa da Fé Cristã, ok? O tema dessa abordagem é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Me fez recordar de forma muito clara essa lição que foi abordada anteriormente. Não sei se vocês se recordam dela, mas foi uma lição que também marcou muito os ataques contra a igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Quem se lembra dessa lição aqui? Essa lição tem uma abordagem que foi também muito semelhante a essa que está sendo feita agora, ok? Então temos aí essas duas lições de cunho muito apologético. Essas lições têm um cunho apologético, então nós temos algumas lições que são mais exegéticas, que fazem uma análise com relação a um determinado livro. Então, por exemplo, vamos estudar a carta de Tiago, ou fazem análise de uma determinada temática, por exemplo, as promessas. Então você tem algumas formas de estruturar o ensino, e essa tem uma abordagem mais apologética, de apologia ou defesa. Também tem sido traduzido como esclarecimento ou explicação, mas sempre com o intuito de fazer a proteção da verdade, a defesa da verdade, a afirmação daquilo que é ortodoxo, a afirmação daquilo que está correto, aquilo que está certo de acordo com que padrão? Com o padrão das Sagradas Escrituras. Esse é o parâmetro, tá certo? Esse é o paradigma. A verdade de Deus revelada das Sagradas Escrituras, e a partir dela fazer a correta afirmação da verdade em Cristo. Então, a lição que tem um cunho apologético, ela vai necessariamente expor a mentira, vai expor o erro, o engano. E quem está trabalhando nessa lição, como já foi apresentado aqui pelo coordenador de forma muito clara, o pastor Ezequias Soares. Ele é uma pessoa muito relevante no ministério, pastor de Jundiaí, tá certo? Foi o coordenador no grande trabalho de construção da declaração de fé da Assembleia de Deus, é autor do manual de apologética e participa da comissão de apologética da CGADB, ok? Então a igreja na atualidade, ela tem sofrido muitos ataques. Você tem visto proliferar muitas seitas que estão tendo cada vez mais destaque, tá certo? Principalmente com hoje essas plataformas virtuais, que hoje proporcionam que pequenos grupos consigam se expressar
para todos, né, especialmente de forma global, e essas estruturas sectárias têm entrado de uma forma muito ampla, de forma muito forte, difundindo suas ideias, e muitas das vezes conseguindo angariar para si membros de denominações que são ortodoxas, denominações que seguem a Sagrada Escritura, mas devido seus membros não estarem preparados para essa abordagem, devido seus membros não estarem prontos, não estarem devidamente municiados com as armas da fé, com as armas espirituais, eles são engodados, são enganados, são arrastados ante esses ventos de heresia. Então esses ventos de heresias precisam ser intensamente combatidos. Eis aí o trabalho da igreja. Por isso que a comissão que elaborou essa revista escola dominical, aqui presidida, né, pelo Ezequiel Soares, que foi o autor dessa lição, eles decidiram que era hora de trazer essa abordagem, decidiram que era hora de trazer esse estudo, para que a igreja estivesse pronta e protegida contra esses ataques, protegida contra essas ofensivas. Como é que nós vamos trabalhar aqui? O pastor sugeriu, hein? 10h30 encerrar. Então a gente vai trabalhar da melhor maneira para entregar o máximo para vocês, de uma forma bem direta, para que a gente possa estar concluindo a bom tempo. Primeiramente eu quero passar com vocês pelos temas, de forma bem resumida, e adentrar a lição número 1. A lição número 1 a gente vai ser mais específico, e nas outras a gente vai ser mais geral, tá? Então no índice, por favor, pega aí no índice. Tá certo? Na capa o pastor mesmo já trouxe uma ilustração muito boa, né? Você tem que ler não só texto, você tem que ler imagens também. Então as imagens falam de uma forma muito clara. Você tem aqui entre as ovelhas um lobo, tá certo? O lobo está sorrateiramente entre as ovelhas. Assim também as seitas se aproximam sorrateiramente das ovelhas de Cristo. Elas são como lobos que se aproximam sorrateiramente. Então, quando você tem integrantes dos movimentos sectários que abordam determinados crentes de certas denominações, eles não as abordarão trazendo um debate sobre os temas mais controversos. Eles vão tentar buscar aquilo que é comum. Eles vão tentar buscar aquilo no qual você pode até concordar, porque nessas estruturas sectárias, algumas das suas afirmações são corretas. Da mesma forma que um relógio quebrado, ele dá a hora certa 2 vezes ao dia. Ele está parado naquele horário ali. 2 vezes ao dia a hora vai estar certa. Não é que ele está certo, é que em algum momento do dia vai passar por aquela hora. Então é um relógio quebrado, mas 2 vezes ao dia ele aponta a hora certa. Assim também as seitas, alguma coisa de verdade ali há. O problema é, dentre aquelas afirmações fundamentais está o erro. E quando o erro mora nessas afirmações fundamentais, você tem algo que sai da ortodoxia, vira uma heterodoxia, vira algo diferente da verdade, diferente daquilo que é certo, daquilo que é correto. Então, muitas das vezes, como disse já um pensador, o diabo mora nos detalhes. Então, no detalhe é que você vai perceber que ali é um engodo, que ali é um erro, que ali é uma mentira. Então nós temos que ser muito atentos na afirmação da verdade. Quando você se dedica em conhecer a palavra de Deus de forma profunda, você vai detectar como Satanás, chegando até Cristo, diz: transforma essas pedras em pães. Jesus retruca: nem só de pão viverá o homem. Em outro lugar ele diz: atira-te daqui, porque está escrito que ordenará aos anjos para que tomem pela tua mão, para que não tropece em pedra. Aí ele retruca, fazendo a apologia do texto correto. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E qual é a conclusão disso? A Bíblia não entra em contradição com ela mesma. Se ela não entra em contradição com ela mesma, a sua interpretação está errada e não a Bíblia. Tudo isso está envolvido nessa afirmação de Cristo, quando ele retruca a afirmação de Satanás com a palavra de Deus. Ele fez a apologia da correta exegese da Sagrada Escritura, tá certo? E aí em outro momento ele leva um alto monte e promete os reinos, e Cristo refuta somente: vai de Satanás, porque o Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Se você está fundamentado na Sagrada Escritura, ninguém vai te enganar.
Se você está fundamentado na Sagrada Escritura, ninguém vai conseguir te vencer. Ninguém vai conseguir te engodar, ninguém vai conseguir te arrastar ante a bênção de heresias, porque como Cristo disse, você não cavou na areia, você cavou na rocha, e a rocha é Cristo, é a palavra de Deus revelada a nós, é a palavra de Deus materializada, como João diz, Ele é o Verbo, por meio do qual tudo foi feito, e sem Ele nada foi feito e se fez, e Ele se tornou carne e veio até nós. Então nós temos que cada vez mais nos aprofundar e nos edificar, cavar na rocha e fundamentar a nossa vida na rocha que é Cristo Jesus e a sua palavra revelada a nós. Quando assim fizermos, estaremos prontos, cada um de nós, a sermos apologistas. A igreja não precisa pegar um banco e separar, até aqui, somos apologistas. Não precisa, por quê? Porque cada crente é um apologista, cada crente é um defensor da verdade, cada crente é um defensor da fé, no contexto que você está. O pastor não vai lá no seu trabalho, o irmão de ciclo de oração não vai lá no seu almoço de família, o irmão da escola dominical, o coordenador, não vai lá na sua faculdade, mas você vai. E onde você vai, a palavra de Deus está contigo, e você é boca de Deus naquele lugar. E quando você abrir a sua boca, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus que está em você, o Senhor colocará as palavras dele na tua boca, desde que você esteja ligado a Cristo, desde que você esteja em comunhão plena, desde que você tenha fundamentos na Sagrada Escritura. Se você se alimenta da Sagrada Escritura, ela está em você, como o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus está em você, e se ela está em você, o Espírito Santo de Deus vai usar a palavra de Deus que está em você para fazer a obra que ele tem a fazer, para fazer a defesa da fé, como Judas recomendou, que é a lei textual da primeira lição, né? Na lição 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, isso aqui a gente vai estar estudando, então vamos passar. A 2, somos cristãos. Essa lição, somos cristãos, que é a lição número 2, ela vai ser muito importante para os professores ressaltarem a cosmovisão. A cosmovisão cristã. Qual é a sua visão de mundo? Como é viver sendo cristão? Como é se expressar como cristão? Como é se comportar como cristão? O que convém, o que não convém a alguém que entende-se cristão, que se afirma cristão. Então nós precisamos nos afirmar. Nós não podemos ter um posicionamento ambíguo. Nós temos que nos afirmar perante aquilo que é certo, aquilo que é errado, diante do padrão que é a palavra de Deus, no qual vivemos. Então, uma vez que nós nos posicionamos como cristãos, nós estamos marcando posição, estamos marcando território, estamos ali afirmando o reino de Deus. Mesmo que o mundo se oponha, mesmo que haja diversos tipos de grupos que se levantem contra, mas nós temos que ter a coragem de nos afirmar enquanto cristãos desse mundo. Estamos na Babilônia, mas não somos da Babilônia. Assim como Daniel esteve na corte de Nabucodonosor, mas ele servia ao Deus que vive, que reina para todo sempre, que está sentado no alto e sublime trono. E mesmo tendo sido injustiçado muitas vezes, foi por Deus defendido. E Deus fez com que Daniel tivesse destaque ali naquele lugar para a honra e glória do seu santo nome. Assim também é o cristão que se afirma dentro do lugar onde está. Eu não participo disso porque eu sou cristão. Eu não me envolvo com isso porque eu sirvo a Cristo. Eu não participo disso porque eu sirvo aquele que vive e reina para sempre. E assim você marca a sua posição. Porque cristianismo não é só discurso, cristianismo é vida. Então, se o seu discurso não for fundamentado em cima de atitudes, de testemunho, o seu discurso é vazio. Então, quando a gente se posiciona como cristãos perante o mundo, nós estamos cumprindo a ordenança. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Porque você prega não só com o que você fala, você prega principalmente com o que você vive. Com a maneira como você vive, com a maneira como você se comporta. Somos cristãos. A 3, a encarnação do Verbo. Essa temática, ela parece até um tanto estranha, a encarnação do Verbo. Mas quanto mais distante você fica dessa verdade, menos cristão você é. Quanto mais distante você fica dessa verdade, menos cristão você é. Porque o que é ser cristão? O que é servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo?
Muitas pessoas não têm a plena noção do que é ser um cristão, de quem é Cristo, de qual é a dimensão da importância de Cristo na vida dele, para o mundo, para a igreja. Quando você entende o que é o processo de encarnação do Verbo, aqui vai falar acerca da kenosis, que é o esvaziamento, quando ele se esvazia da sua glória, mas não da sua deidade, e ele vem até nós, ele se humaniza. E se humanizar não é se tornar pecador, porque o homem não é inerentemente pecador, mas o homem tornou-se pecador devido à queda. Mas Cristo se humaniza, e Paulo diz, ele é o segundo Adão. No primeiro Adão todos caíram, no segundo Adão todos podem vir a ser restaurados, novamente estarem na presença de Deus, serem religados a Deus. Então, quando você entende qual é a dimensão do sacrifício realizado por Cristo, em deixar a sua glória, como ele mesmo orando disse aos discípulos, para que o Pai o restitua a glória que ele tinha junto a ele, quando ele estava sentado à destra de Deus, participando daquele ambiente de glória, naquela luz inacessível, como diz Tiago. E ele, deixando a sua glória, ele desce até nós, ele se humaniza e vive entre nós. E João disse, eu acho tão profundo quando João disse que nós podemos tocar a palavra da vida. O Criador do universo se humanizou e nós poderíamos tocá-lo, e João fez isso muito bem, reclinava até sua cabeça no peito dele, aproveitou todas as oportunidades. Por quê? Porque ele entendeu quem estava diante dele. Então, quando nós entendemos quem é Jesus e o preço que Jesus pagou para vir até nós e cumprir o plano de salvação, nós entendemos qual é o valor de ser crente, qual é o valor de ser cristão, qual é o valor de glorificar a Deus, qual é o valor de ser templo, morada do Espírito Santo, de ser nova criatura, de ter Cristo, como ele disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. Que coisa maravilhosa é servir a Deus, né? É ter Jesus Cristo conosco. Vamos entender melhor quem é Jesus? Não é entender Jesus porque não é possível, nós não temos capacidade cognitiva para isso, mas vamos entender um pouquinho mais quem é Jesus. Então, que o Senhor use cada professor para se expressar melhor, para que o Espírito Santo de Deus use para expressar melhor qual é o tamanho da obra realizada por Cristo no processo de encarnação, tá certo? Deus é trino, ou triuno, que está aqui. Deus é triuno, lição número 4. A trindade é a doutrina mais atacada da igreja. A trindade é a doutrina mais atacada da igreja. Existe um grupo, presta atenção, eu tenho que falar isso porque eu tenho responsabilidade com vocês. Existe um grupo cujas músicas são cantadas aqui. As músicas são cantadas, não é nessa igreja principalmente, na igreja, tá certo? Estou falando desta congregação, eu estou falando da igreja, que são cantadas nessa denominação, que é um grupo de pessoas blasfemas. Eles blasfemam contra a trindade, eles blasfemam contra a doutrina, eles são hereges, e as músicas deles são cantadas entre nós. Pode continuar cantando, irmão, eu não sou ninguém para proibir você de cantar, continue cantando, só que você vai cantando e eu vou denunciando, até eu cair duro no chão. Uma vez foi proibido. Foi, mas não aguenta, por aí um pouquinho, mas o povo gosta tanto da música deles que acaba soltando. E a esperteza deles é o seguinte: na música você não vê heresia. Se você pegar a letra, existe alguns traços de triunfalismo, que é quando você usa, diferente de Deus te usar, você usa Deus. Então você tem alguns traços de triunfalismo, tá certo? Mas a heresia pesada mesmo está na pregação deles, que é o grupo Voz da Verdade, tá? Atenta contra a triunidade. A Voz da Verdade, eles são, como diz aqui, ó o tema, combatendo as antigas heresias que se apresentam em nova aparência. A aparência é nova, a heresia é velha. A heresia que o Voz da Verdade prega chama-se sabelianismo ou modalismo. O que é sabelianismo ou modalismo? Ele nega a trindade. Ele diz: não há três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma pessoa só. Só que essa pessoa, uma hora ele é o Pai, outra hora ele troca de roupa, aí é o Filho, outra hora ele troca de roupa de novo, aí é o Espírito. É assim? É assim que a Bíblia ensina? É assim que a Bíblia afirma? Se fosse assim, me explica o batismo.
Me explica o ato batismal de Cristo Jesus? A voz bradava do céu: este é meu filho amado. Este está falando de outra pessoa. Eu estou aqui, estou falando de uma segunda pessoa. Este é meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. E o Espírito de Deus se fez presente naquele mesmo ato, através de uma teofania. Ele se mostrou presente através de uma forma corpórea, de uma pomba, que desceu sobre Cristo, no ato em que Cristo estava humanizado, saindo das águas. Ele estava em forma humana, saindo das águas, tendo sido batizado por João. Mesmo João resistindo, ele insistiu para que se cumpra toda a justiça, porque Jesus não se batizou para perdão de pecado, porque não tinha pecado. Ele falou para que se cumpra toda a justiça, simultaneamente, Pai, Filho e Espírito Santo, no mesmo ato. Explica para mim. Não existe sabelianismo, não existe modalismo, é heresia. E o grupo que canta essas músicas, tá certo? Escudo e por aí vai, são os sabelianos de hoje, tá? Então você tem a heresia do sabelianismo, outra verdade. Você tem a heresia dos TJs, que dizem Jesus não é Deus, Jesus é um ser criado, tá certo? E dizem o Espírito Santo não é Deus, o Espírito Santo é uma força ativa. O que é uma força ativa? É a energia elétrica que está ligando essas lâmpadas aqui, por exemplo. É uma força ativa. Eles desumanizam, despersonalizam o Espírito Santo. Dizem que ele não é uma pessoa, ele não tem tomada de decisão, ele não tem personalidade, tá certo? Ele não tem autoridade, ele não tem volição, ele é somente uma energia. Isso é blasfêmia. E Jesus Cristo alertou: quem pecar contra o Filho poderá até encontrar perdão, mas quem blasfemar contra o Espírito de Deus não encontra perdão. É um pecado gravíssimo, e os TJs têm cometido. E os TJs de hoje, eles são uma nova versão do que foram os arianos do começo do século II da era cristã. Um presbítero chamado Ário, presbítero de Alexandria, que passou a defender a ideia de que Jesus Cristo não é Deus e de que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força ativa, e que somente Jeová, só existe Jeová, tá certo? Então você tem aqui essas heresias que atentam contra a Trindade. Agora eu vou te dizer uma coisa: Trindade nós não entendemos plenamente. Por quê? Porque Trindade, mesmo que a palavra Trindade não conste na Bíblia, não tem, pode ler de capa a capa, você não vai achar a palavra Trindade. Como você não vai achar também nem onipotência, nem onisciência, nem onipresença. O que são essas palavras? São termos técnicos que resumem toda uma doutrina. A palavra Trindade você não vai achar escrito, mas a doutrina da Trindade está de Gênesis a Apocalipse. A doutrina da Trindade está de Gênesis a Apocalipse. Bereshit bara Elohim. Esse Elohim que está presente em Gênesis 1:1 é Deus. Só que não é Deus singular. O M no final é plural. Está como se fosse deuses. Mas bara, que é criou, está no singular. Dizendo, aquele que criou foi um ser. É um ser, é um Deus. Tá certo? Só que esse Deus está expressado ali como plural. Por que plural? Porque nesse mesmo Deus está Pai, Filho e Espírito Santo. Está ali Trindade, desde o ato criador. Está de Gênesis até Apocalipse. Ali você encontra toda a doutrina da Trindade fundamentada na Sagrada Escritura. Para você sintetizar essa doutrina, você cria um termo. Que termo é esse? Trindade. Sem crer na Trindade, entender eu não digo. Por quê? Porque nos falta capacidade. Se eu entendesse Trindade, eu entenderia Deus. E quem disse que eu tenho condições de entender Deus? Eu tenho condições de crer em Deus. Eu leio aquilo que foi revelado na Sagrada Escritura e creio. Então eu tenho fé para crer, mas não tenho capacidade mental para entender. Por quê? Porque supera a minha capacidade mental, tá certo? Então Trindade nos resume para nós a doutrina acerca de quem é Deus. Sem crer em Trindade, você não entende a Sagrada Escritura, porque Trindade é a chave hermenêutica da Sagrada Escritura. Se você não aceitar a Trindade, você vai travar ao tentar estudar a Bíblia. Aí você vai distorcer a Bíblia, você vai inventar um monte de coisa para tentar adaptar. Mas na verdade, você só entende a Sagrada Escritura aceitando a Trindade, tá certo? Jesus é Deus.
Lição 5. Jesus é Deus. Para nós é uma afirmação muito tranquila. A deidade de Cristo. Só que não é para todo mundo. Como eu já disse aqui, os TJs não aceitam que Jesus é Deus. E em outros ambientes, existem alguns grupos que até dizem que Jesus é Deus, mas eles não se comportam diante de Jesus como ele sendo Deus. Eles dizem da boca para fora que Jesus é Deus, mas o comportamento deles nega essa sua afirmação de que Jesus seja Deus. Eles se comportam como se Jesus fosse apenas um acréscimo. Os católicos dizem que Jesus é Deus, mas eles colocam Maria acima de Jesus, tá certo? E você tem outros grupos que não têm o devido comportamento diante da deidade de Cristo. Então é fundamental que nós possamos ir profundo na Sagrada Escritura, mostrando aquele Jesus que, dialogando com os discípulos, Filipe lhe diz: me pede, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus, olhando para eles, retruca a Filipe: tu me pedes para te mostrar o Pai, mas quem me vê, vê o Pai. Em outro lugar ele diz: eu e o Pai somos um. Então você tem Jesus que perdoa pecados, Jesus que tem a capacidade de saber o que os fariseus arrazoavam em seu pensamento, Jesus que realizou diversas maravilhas. Por quê? Porque ele é Deus e nunca deixou de ser Deus. Ele se humanizou, ele deixou a sua glória, mas não a sua deidade. Ele continuou e permaneceu e continua eternamente sendo Deus. Então nós precisamos entender e precisamos afirmar com toda certeza a deidade de Cristo. O Filho é igual ao Pai, a lição número 6. Então esse aqui vai no mesmo entendimento. Jesus é Deus, Jesus é igual ao Pai, tá certo? 7. As naturezas humana e divina de Jesus. As naturezas humanas e divinas de Jesus. Eu não digo que seja fácil, é complexo, o estudo é bem complexo, mas ele é fundamental para que nós possamos ter um entendimento melhor sobre qual é a importância e qual é a dimensão da obra realizada por Cristo Jesus. Aquilo que Jesus realizou por nós, ao se humanizar. Ele se humanizou, mas ele não abandonou a sua deidade. Assim Jesus reúne numa mesma pessoa o divino e o humano. Ele é plenamente divino, mas ele é plenamente humano. E com humano não quero dizer pecador, mas quero dizer um homem em conformidade à criação de Deus, conforme Deus criou originalmente. Então Jesus Cristo se humaniza e ele reúne em si mesmo a natureza divina e humana, numa só pessoa, tá certo? Então você tem aquilo que, em termos técnicos, eles chamam de natureza teantrópica. Natureza teantrópica é a natureza na qual Jesus reúne em si mesmo, numa só pessoa, sem conflito. Jesus não era bipolar, Jesus era uma pessoa, só que como pessoa ele tinha em si mesmo e permanece tendo, porque ele é assunto aos céus depois de ser glorificado, e o seu corpo, mesmo tendo sido glorificado, ele pode ser tocado pelos discípulos. Ele se apresenta aos discípulos, pede para que lhe toquem, ele pede para que lhe deem de comer, para demonstrar que ele, na sua ressurreição, apresenta um corpo glorioso, um corpo num estado no qual nós não conhecemos ainda, que nos será ainda revelado, que nos será ainda apresentado. E Jesus já participa dessa realidade. Ele vai agora, e quando João tem a revelação no Apocalipse acerca de Jesus Cristo entronizado, ele vê Jesus com as marcas, um cordeiro como havendo sido morto. O Jesus glorificado permanece em si, carrega consigo ainda as marcas da sua crucificação, as marcas do seu sacrifício por nós. Por isso que ele é o único que pode tomar o livro selado com 7 selos e abrir e estabelecer o juízo sobre todas as coisas, porque foi ele que morreu e que ressuscitou e que está assunto aos céus, assentado à destra de Deus, tá certo? Então você tem aí coisas extraordinárias a estudar nessas lições. Jesus Cristo é natureza humana e divina, que também aborda a questão da união hipostática, na qual o humano e o divino estão plenamente reunidos numa só pessoa, tá certo? Jesus viveu a experiência humana, lição 8. Jesus viveu a experiência humana. Quando Jesus se humaniza, quais são as consequências da humanização de Cristo? Como isso afetará? Como ele vai interagir?
Jesus, por exemplo, se assenta no poço de Jacó, e quando a mulher samaritana vem buscar água num horário inadequado, né? Jesus está ali assentado, ela tenta ignorá-lo, mas ele diz: dá-me de beber. Ao mesmo tempo que Jesus, humanizado, tem sede e pede à mulher: dá-me de beber, é o mesmo Jesus que, depois de um diálogo com ela diz que estão esperando o Messias, e ele diz: eu sou ele, eu que falo contigo. Então, a humanização de Jesus não tira nada da sua autoridade, a humanização de Jesus não tira nada do seu poder, mas ela dá a Jesus uma missão, que é ser o servo de Deus, vir a este mundo e obedecer ao Espírito Santo de Deus, andar conforme a direção do Espírito Santo de Deus e glorificar ao Pai. Então ele se apresenta para essa missão, cumpre essa missão plenamente, só que isso não tira dele a autoridade como Deus que é, tanto que ele recebe adoração, tanto que ele dá a palavra de perdão de pecado, tanto que ele salva pessoas, tá certo? Ele promete o paraíso àquele que estava sendo crucificado ao seu lado. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então nós precisamos saber mais acerca de Cristo, nós precisamos entender mais, para que nós não venhamos ser apanhados por pessoas que distorcem o meio do Deus Jesus, que dizem que Jesus não é Deus, que dizem que Jesus não é o Salvador suficiente, mas você precisa receber a Jesus, mas também crer em Ellen G. White, receber a Jesus, mas também guardar o sábado, receber a Jesus, mas também receber um livro que eles estão anunciando aí na internet, chamado Um Outro Evangelho de Jesus Cristo, e cometeram essa gafe de colocar escrito aqui, Um Outro Evangelho de Jesus Cristo, e em cima escrito um livro de Mórmon, como se Jesus fosse suficiente. Você precisa de Jesus e mais alguém, você precisa de Jesus e mais outra coisa. Eu sou o caminho, não existem caminhos, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus nos basta, tá certo? Mas para que nós possamos estar tranquilos com essa verdade, conheça mais acerca de Jesus, acerca de Jesus como Deus, acerca de Jesus humanizado, acerca da experiência humana de Jesus. E prosseguindo, você vai: quem é o Espírito Santo? Aí vai, lição 9, quem é o Espírito Santo? A 10, o pecado corrompeu a natureza humana, tá certo? A 11, a salvação não é obra humana. A 12, a igreja tem uma natureza organizacional. E a 13, perseverando na fé em Cristo. Então essas lições que serão abordadas aqui, fazendo um resumo, né, para a gente já partir para a lição número 1, tanto sobre o Espírito Santo, na nossa adoração, na nossa vida, qual é o impacto da presença do Espírito Santo? O Espírito Santo na nossa dispensação em que estamos vivendo, pós-Pentecostes, e dentro desse âmbito no qual nós estamos, de igreja